A partir de hoje, entra em vigor a chamada Lei Antifumo. A regulamentação proíbe, entre outras coisas, fumar em ambientes fechados, sejam eles públicos ou privados. A medida visa reduzir os malefícios causados pelo hábito e proteger o fumante passivo que fica exposto à fumaça do cigarro. Dados do INCA, Instituto Nacional do Câncer, mostram que 90% dos casos de câncer de pulmão estão relacionados com o tabagismo. Segundo o especialista, 15 órgãos humanos, como laringe, boca ou estômago, recebem os efeitos negativos da inalação de fumaça tóxica e podem desenvolver cânceres. Para fumantes passivos, os riscos não são diferentes. O fumante passivo, um exemplo mais comum aqui no nosso meio, que a esposa do fumante, ela tem um risco maior de desenvolver câncer, aproximadamente de 30% a 35% maior do que os não fumantes de vir a ter câncer de pulmão. Tanto que é considerado o fumante passivo, o cônjuge do fumante, ou o trabalhador de áreas poluídas de cigarro. Mas nem riscos ajudam aos 11% da população brasileira fumante a deixar o vício. Luiz fuma há 20 anos, mesmo assim... Estou pensando gradativamente. Com a Lei 12.546, aprovada em 2011 e agora em vigência, fica proibido fumar em ambientes fechados ou semiabertos. A norma extingue os fumódromos e permite apenas a exposição comercial dos produtos, acompanhada das mensagens sobre os males do fumo. A proibição continua valendo mesmo que o ambiente esteja parcialmente fechado por divisória, teto ou toldo como esse. O estabelecimento comercial que permitiu o descumprimento da lei poderá ser multado ou até perder a licença de funcionamento. Nas ruas, a população parece concordar com a lei. Ninguém é obrigado a consumir um cigarro através de outra pessoa, né? Quem tiver consciência, quem fumar dentro de casa, sabe que vai prejudicar as pessoas que estão dentro de casa, entendeu? Vamos procurar um lugar reservado para fumar. Não sou contra não, essa lei. Para o médico, toda lei que venha combater ao tabagismo é bem-vinda. Toda ação com intenção de reduzir a exposição ao tabagismo tem impacto positivo na diminuição ou na chance de diminuição das doenças malignas, das doenças cancerosas ligadas ao tabagismo. Então, toda ação é válida, seja ela pública, em todas as esferas dos governos, seja privada, da grande mídia, das empresas, toda aglomeração coletiva de trabalho, seja ela de cunho individual, familiar ou pessoal mesmo. E ainda para falar sobre a lei antifumo, nós conversamos ao vivo com a repórter Tatiane Costa. Bom dia, Tatiane. Bom dia, Cirlan. Bom dia a todos. Para conversar com a gente, explicar um pouquinho mais para a gente sobre a lei antifumo, a gente recebe aqui o advogado Carlos Brissac. Ele é presidente da Comissão de Direitos de Interesses de Direitos Difusos e Coletivos da OAB do Maranhão. Bom dia, doutor. Como é que vai funcionar essa lei? Quais são as principais regras dela? Bom dia. Bom, a lei antifumo, na verdade, ela existe desde 2011, mas ela só foi regulamentada pelo governo federal agora no ano de 2014, no meio do ano, entrando em vigor para todo o Brasil no dia de hoje. Apesar de que o nome pode falar antifumo, na verdade ela se refere à restrição tanto de locais que você vai poder fumar, como também de propaganda. E quais são as novas regras então para propaganda? O que é permitido, o que é proibido? Bom, a propaganda, por exemplo, os estabelecimentos não vão ter mais aqueles layouts com marcas de cigarro. Vai ter a exposição do produto, mas no local onde tinha esses layouts você vai ter que colocar avisos dos malefícios do cigarro. Também a própria carteira muda. Antes tinha um aviso do Ministério da Saúde com algumas fotos. Agora toda a parte traseira da carteira vai ter que ser tomada por aviso do Ministério da Saúde e uma das partes laterais. A lei também fala sobre fumódromos. O que são esses fumódromos e o que vale para eles? Eles continuam existindo a partir de agora? Não, o fumódromo são aquelas partes do estabelecimento, tipo de bares, boates, casas de shows, que você ia para lá só para fumar. Esses locais não vão mais existir, que eu acho que é o maior impacto para quem da nova lei antifumo traz. Você não vai ter mais aquele local que os
Os donos de bares forneciam para a pessoa ir fumar. Acabou esse local. Onde você vai fumar agora são poucos locais. São lugares onde a fumaça possa dispersar, que é uma praça, um local público. Você pode também, o bar, ele pode ter uma área externa para que a pessoa possa fumar, desde que na área interna não tenha contato com a área externa, que a fumaça não possa entrar. Dentro de casa, em tabacaria, ou numa peça de teatro que por exemplo, precise do cigarro para fazer a parte do show. Para quem está ensinando, não é isso? Doutor, quais são as punições agora? Quais são as principais punições? É bom deixar claro que a punição não é para o fumante. A punição é para o dono dos estabelecimentos que permitem isso. E são punições severas agora, que vão variar desde multa de R$2.000 até R$1,5 milhão, dependendo da gravidade da reincidência, interdição do local e também, reincidindo muito grave, a suspensão do alvará de licenciamento. E quem é que vai ficar responsável pela fiscalização desses lugares? Acho que a primeira pessoa a ser responsável por isso é o próprio dono do bar. É ele que vai ter que acabar com o fundão, ele que vai ter que adaptar o seu bar, essa questão de uma área externa, que não tenha contato com a área externa. O próprio cidadão que está vendo lá, porque ele fumante passivo, ele sofre tanto como fumante ativo, ele pode denunciar. E aí a atuação do PROCON, vigilância sanitária, de uma forma geral. Existe alguma discussão também se isso não acaba com o direito do fumante? Qual é a sua opinião a respeito disso? Na verdade, não vai acabar, a pessoa vai poder continuar fumando. O que essa lei está visando é que não haja o fumante passivo, ou seja, o cigarro de quem está fumando, que é seu direito de fumar, garantido, não afete outra pessoa. Por isso essa determinação, porque os fumódromos acabava que não tinha como vazar o ar e ficava uma concentração ainda maior. Então é isso que a lei tenta coibir, é a existência do fumante passivo. Doutor, e outra coisa, assim, com relação a quem precisar denunciar, quem achar que precisa denunciar. O senhor disse que além do dono do bar, o próprio cidadão também pode, mas ele vai falar com quem? Ele vai denunciar para quem? Como eu falei, pode denunciar para o PROCON, para a Vigilância, para o Ministério Público, todos aqueles que já existiam antes, quando você já tinha antes a proibição, quando você tinha um estabelecimento totalmente fechado e a pessoa quisesse fumar lá, já não podia. Se você permitisse isso, já era punido. Então, a fiscalização continua sendo pelos mesmos entes que já fiscalizavam antes. Obrigada, presidente da Comissão de Direitos Difusos e Coletivos do AB Maranhão, advogado Carlos Brisac, é com vocês no estúdio.